O senador Marcos Rogério compartilhou trecho de uma entrevista à TV Senado em que explica como é possível promover o desenvolvimento na região amazônica sem qualquer ameaça ao meio ambiente. O senador disse: sim, é possível produzir e manter a floresta em pé, aliando o desenvolvimento e a geração de emprego e renda com a preservação ambiental. Por isso, sou um defensor da necessidade de implementação de políticas que promovam o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Na entrevista, o senador explica que muitos moradores da Amazônia foram convidados a ocupar a região para desenvolvê-la, mas o Estado não forneceu a infraestrutura necessária. O senador defende que a melhor maneira de resolver o problema é através da regularização fundiária, garantindo aos cidadãos os direitos sobre as próprias terras e reconhecendo os esforços em preservar a floresta. O senador lembrou que o governo dava recursos a ONGs que produziam relatórios, mas não preservavam, e sugeriu que os recursos sejam destinados à remuneração daqueles que mantêm as reservas de florestas em pé. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política teve toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há quase 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! É possível produzir e manter a floresta de pé, aliar desenvolvimento, geração de emprego e renda com a preservação ambiental? Possível, esse é o caminho, né? Quem não tiver esse olhar e essa consciência, né, está fora da realidade do mundo atual, né? A gente tem que ter em mente, né, que quem foi para os estados da Amazônia Legal, né, estados de Rondônia, Acre, o próprio Amazonas, né, Pará, enfim, Roraima, foram estimulados a integrar essa região. Na época havia um lema que era integrar para não entregar, né? Porque havia uma preocupação, especulação internacional, inclusive, com relação a essas áreas. Então, essas pessoas foram para lá para desbravar. A verdade é que o Estado, quando convidou os brasileiros para compor essa região, especialmente o estado de Rondônia, né, ele estimulou que fosse ocupar a terra, desmatasse, plantasse, colhesse e comercializasse. Só que o Estado não deu a estrutura necessária, né, para esses, né, brasileiros de todos os cantos do Brasil. Foram muitos paranaenses para Rondônia, capixabas para Rondônia, mineiros, e lá se estabeleceram suas famílias. Então o INCRA dava terra, mas não cumpria com aqueles compromissos que foram feitos na época, que era de levar estrada com condições, né, pontes, né, habitação, enfim, tinha uma série de obrigações para, né, aquele que estava sendo empossado na terra, mas o Estado não cumpria com as suas obrigações. Isso fez gerar, talvez, o maior passivo de regularização fundiária da história do Brasil nessa região, especialmente a região norte. Então, quando você fala em equalizar, né, desenvolvimento com sustentabilidade, né, hoje fala-se muito em moeda verde, né?
fala aí na chamada bioeconomia, é a economia do futuro. Mas você não pode simplesmente pensar nisso como uma matéria conceitual. Você precisa pensar nisso olhando para o cara que está lá, vivendo na ponta, né, que tem a sua propriedade pequena, média, grande, e qual é a realidade dele? Como ele chegou lá? Como ele foi estimulado a integrar essa região? Sabe? O primeiro passo aqui para a gente poder equalizar isso é reconhecer que nós temos um problema que é do Estado. Qual é o problema? A ausência de regularização fundiária. O maior programa de preservação ambiental que o Brasil pode oferecer é regularização fundiária. Porque o cidadão que tem a terra no seu nome, no seu CNPJ ou no seu CPF, não vai desmatar, não vai queimar e não vai permitir que o faça. Agora, Marcos, você então está defendendo apenas a regularização fundiária como um instrumento finalístico para a preservação? Não, não, porque tem muita gente que aplaude a preservação, quer a preservação, mas vive em metrópoles brasileiras onde não há uma árvore em pé. Come a picanha, né, a fraldinha, né, o colchão mole, o colchão duro que sai lá da pecuária de Rondônia, né, no conforto do ar-condicionado, mas falando em preservação, mas não quer pagar a conta. Então, veja, nós temos muitos recursos que são destinados para políticas de preservação ambiental ou de controle, né, de danos, né, desmatamento, queimadas, enfim. A pergunta que fica, Silvio, esse recurso chega para o cidadão que está lá na ponta, na propriedade, trabalhando? Não. Por que nós não temos hoje um programa que consiga mapear a nossa floresta em pé, certificar essa floresta em pé e traduzir isso em valores, monetizar essa floresta em pé e fazer com que esse recurso, que vem hoje, muitas das vezes, é repassado apenas para ONGs, que apenas fazem relatórios, mas que não preserva nada. Por que não faz com que esse recurso chegue para esse produtor que tem uma terra lá, 42 alqueires, e em alguns lugares ele tem que preservar 80%? Por que não chega esse recurso para esse produtor? Eu acho que nós temos condições de mudar muito essa realidade, sabe? Fazer o desenvolvimento com equilíbrio, né, dentro dessa lógica da sustentabilidade, mas estimulando quem está na terra. Primeiro, a ter o seu documento. Segundo, que a floresta em pé na propriedade dele tenha valor, preço, seja monetizada e ele ganhe por isso. Há muitas pessoas ao redor do mundo querendo pagar por isso, mas não consegue fazer no modelo que nós temos hoje. Há muitos atravessadores, mas o cidadão que cuida de verdade da floresta, para esse não chega nenhum recurso. Então eu digo para você, eu acho que o grande desafio nosso, dentro dessa lógica de preservação, é regularização fundiária e, ao mesmo tempo, fazer com que quem tem floresta em pé, né, quem tem lá tanto a nativa quanto áreas de reflorestamento, possam ser remunerados, recompensados por isso. É diferente de eu fazer aqui estímulo à regularização de grilagem, né, de área pública e tal. Eu não apoio esse tipo de situação, né? Agora, aquelas áreas em que foram destinadas para a exploração da agricultura, da pecuária, né, e que hoje está como área irregular, nós precisamos de enfrentar esse problema e resolver. É totalmente atípico no mundo atual se defender a adoção de políticas alinhadas com o conservadorismo. A escala progressista está altamente avançada na grande maioria das sociedades mundiais, especialmente no Ocidente. O Brasil conseguiu voltar algumas casas nesse pernicioso jogo da vida depois de grande parte de nossa sociedade perceber o caminho de ruína em que estava o nosso país. O grande problema é que no topo da vida nacional, em espaços públicos e privados, se concentra justamente a parte da sociedade que vinha patrocinando, né, o liberalismo cultural e moral em nosso país. Como essa pauta estava sendo tocada por partidos socialistas radicais que habilmente negociaram com o sistema, tudo ia de vento em popa. O governo do PT fazia o jogo das elites econômicas e também financiava as elites culturais. Nunca os bancos ganharam tanto dinheiro e a classe artística recebeu tanto recurso. Ao mesmo tempo, distribuía pacotes assistenciais para os menos favorecidos, massa eleitoral que garantia o partido no poder.
Nos governos Dilma, mais ainda que na época do governo Lula, as transformações culturais foram aceleradas, principalmente com o forte ingresso do programa ideológico nas escolas. A eleição do presidente Jair Bolsonaro foi um nítido acordar da sociedade brasileira conservadora que não impunha bandeira vermelha, né? Crê na Bíblia e defende a família e a pátria. Voltamos a ver as cores verde e amarela nas ruas, nos carros, nos prédios, nas casas. Mas a simplicidade do presidente Bolsonaro e seu desejo de implantar um novo modelo de governo, inclusive no aspecto ideológico, chocaram de frente com o sistema vigente. Mesmo a abissal diferença moral entre o seu governo e os anteriores, que implantaram endêmica corrupção, é ignorada por seus críticos. Mais valem suas ideologias que a constatação de que o país mudou para melhor, para muito melhor, no aspecto de moralidade da coisa pública, além do grande avanço em obras e serviços. O jogo é ideológico, com raízes e reflexos internacionais. Há uma agenda global de esquerda que se alinha quando o assunto é a pauta dos costumes. O presidente Bolsonaro é um brasileiro simples, capaz de gestos inusitados, né? Como abrir as portas do Planalto para pessoas do povo sem qualquer protocolo, né? Comer pastel de feira, cachorro-quente da barraca da esquina. Ele é assim. As elites não querem um presidente assim. Há uma pauta globalista, repito, que precisa avançar. Parece teoria de conspiração, admito, mas não é. Embora existam aqueles que fazem disso quase que uma religião, trata-se de uma realidade fria e brutal que já se degenerou muitas sociedades ao redor do mundo, especialmente na Europa, e que busca, né, com força e ansiedade, comprometer a maioria do povo brasileiro, esse país continental. O sonho de 2018 não foi um pesadelo. O Brasil precisa refletir com bastante serenidade. O momento é de mais razão que emoção. É hora de prestar atenção na movimentação política do momento. Agora, todos se juntam, né? Os opostos se aproximam. Por quê? Porque há um objetivo comum: devolver o poder para quem esteja comprometido com a ideologia que defendem. O Brasil precisa seguir firme, sem corrupção e com muito trabalho. Precisamos retomar as reformas e avançar em investimentos estruturantes para diminuir as desigualdades regionais. Mais que isso, precisamos ser ainda mais patriotas, defendendo as liberdades individuais e todos os valores fundamentais de nossa sociedade. Não vamos desistir do Brasil. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família.